abrir para questões e para perguntas e para discussões que venham da plateia aqui para os nossos convidados. Acho que enquanto vocês vão esquentando, eu vou fazer só uma perguntinha para os dois aqui, que é um pouco pensar como que se vocês acham que é possível essa educação que a Carmen trata aqui, essa educação que se dá na terra, no chão, né, na ideia do que é comum, se isso é possível quando a gente pensa a educação dentro de instituições de arte, por exemplo, ou dentro de uma mostra como a Bienal. Isso é possível? Ou esses lugares são conflitantes e isso não acontece? Para vocês dois. Pega esse aqui. Não sei ligar. Tudo é possível, né? Pensando, eu sempre oriento os alunos, não há o que não possa ser feito, né? A gente só tem que tomar uma atitude e argumentar sobre, né? Claro que é possível. Pensando numa pergunta que alguém me fez um dia numa apresentação num congresso, né? Tá, mas tudo isso que tu fala se faz como, né? Que é uma boa pergunta, né? A gente tem que tomar algumas atitudes, né? Talvez uma das atitudes mais radicais que eu tenha feito esse ano, pelo menos, foi uma oficina, não sei se a Carla está aí ainda, mas a gente fez uma oficina dentro da galeria, onde nós trabalhamos em Montenegro, que era: a exposição é lugar para aprender e ensinar uma coisa. Era só isso, e tudo isso, né? Não tinha intervenção minha nenhuma, a não ser dar os encaminhamentos primeiros, e as 10 pessoas que participaram, elas produziram conhecimento para ficar 3 horas trabalhando conjuntamente, sem parar. E foi um jorro de pensamento, de criação. Então, sim, claro que é. Eu concordo. Acho que dá para a gente pensar nisso, sim, numa relação mais horizontal e numa situação mais chão, assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, na performance, né, que eu fiz questão de trazer aqui hoje. E aí eu lembro de performances na Bienal que foram incríveis, assim, o Paulo Bruschi, por exemplo, fazendo performance, poesia viva. Aí, fora do contexto de Bienal, eu penso em, por exemplo, a intervenção do Sandro K. ali na Praça da Alfândega, com as bolinhas coloridas no chafariz. Então, assim, óbvio, né? Se a gente pensar esse tipo de manifestação artística e não um quadro na parede numa galeria, aí sim, a gente pode pensar, assim, nessa relação onde a educação, né, vai acontecer. Quer dizer, no meu entendimento, qualquer conversa com qualquer artista já gera uma aprendizagem incrível, né? Para mim tem sido assim. Inclusive, nesses vários anos de participação de projetos educativos de Bienal, a possibilidade de conversar com os artistas tem sido a experiência mais importante, assim, com mais peso, sabe? Tipo, poder conversar com Cildo Meirelles, com Luiz Kamnitzer, poder chegar assim e tirar aquela dúvida, sabe? Assim, sabe que trabalho? Pô, sempre fiquei pensando como é que tu fez aquilo, não sei o quê. Tipo assim, conversar assim e saber ali, rapidinho, tu aprende mais do que se tu lesse o livro inteiro do cara, sabe? Claro, não desmerecendo a leitura do livro, óbvio, né? Mas assim, é muito importante, né? Esse contato direto é muito interessante. E aí, às vezes, tu tem o trabalho numa galeria de arte, o trabalho na exposição, tá muito assim aquela coisa, o trabalho na parede, e tu não tá vendo o artista ali, tu tá vendo só o resultado do processo de trabalho dele e tal. Mas aí, quando é uma questão de performance na rua, né, acontecendo ali, o artista presente, o público presente, eventualmente a pessoa nem sabe que o que está acontecendo ali é arte, mas ela vai interagir com aquilo de uma maneira, enfim, diferente, vai ser uma experiência estética. Então, eu acredito que sim, acredito que a gente pode pensar, e pensando não só na performance, a gente pode pensar outros tipos de arte que acontecem na rua, né? A gente pode pensar no próprio grafite, outras manifestações que acontecem na rua, tem uma potência incrível e sai um pouco desse ambiente sacralizado, né?
que eventualmente pode afastar, né? Pode separar, porque aí a gente tem todas as questões que a gente estava falando, dessas questões de classe, né, que vocês falaram antes, enfim, dessa relação estranha, né? Eu lembro que teve uma Bienal que a gente estava ali no Santander recebendo estudantes e eles foram ao banheiro, a primeira coisa, foram ao banheiro, daí eles acharam que aquilo ali já era, pô, demais, esse banheiro aqui, esse lugar, já estavam querendo ir embora, assim, não, sabe, a gente nem entrou ainda na exposição, gente, não, mas isso aqui, esse prédio, então assim, e era uma gurizadinha, sabe, assim, super da periferia, que nunca tinha ido ali no Santander, então, eventualmente tem um afastamento muito grande, né, mas nessas manifestações de arte que acontecem na rua, e eu acho que, eu penso na performance por causa da relação com o público, né, quer dizer, o público ter ficar subentendida a participação do público em primeiro lugar, né? Claro que o público pode também se eximir de participar, mas a possibilidade de participação do público, a abertura do artista para essa participação, acho que aí já se põe essa relação de aprendizagem, né? Junto com a arte acontecendo no chão, assim, na situação da vida real e não naquele afastamento que a situação de galeria coloca, né? De galeria ou de exposição, né? Eu exercito o pensamento nômade, tá? Eu nunca penso o que eu vou falar. Então, às vezes, sai... Mas, enfim. Naquela questão ali do ato de educar ser uma experiência... Então, no caso, sempre está sendo uma experiência que tu pede licença, licenciar... Já liga com alguma coisa um pouco ancestral de pedir licença para uma sabedoria outra, talvez. E daí tu chegou no ponto da palavra anarquia. Acho interessante isso, porque na vez que estava aqui a Andréia e a Fabiana, o povo estava muito assim, numa coisa meio de combate, assim, perguntando para ela, meu Deus, então tu vai já exercitar a censura? Não sentiu medo? E aqui com educadores já não tem, né? Então é esse combate que o educador entra ali naquele campo e não tem... Não sei se é isso, se tu enxerga. É que eu vejo que ele trabalha mais de base assim dele, né? Tu já está inserido ali nas comunidades, mostrando para o jovem que nem o vídeo que ele pode essa denúncia, se sair, esse corpo performativo, né? Que eu acredito que todo comportamento é performado, né? Que nem diz a Jodie Butler. Então, às vezes acho no Brasil um saco assim o comportamento da Rede Globo, que é tão forte assim na galera, né? Na Malhação, nos jovens, essa introdução da facção, essa coisa meio norte-americana de gueto, então vou matar o outro para mim ter um tênis. Essa coisa eu acho que é uma coisa também inserida, também não acho que é uma coisa... Então, enfim, eu vejo que esse trabalho, eu entendo, assim, mas essa coisa, não sei se tu está entendendo o que eu quis dizer, falar um pouco, mas essa questão anárquica, assim, eu acho que falta um pouco, assim, porque, por exemplo, toda vez que eu paro no sinal, eu converso com aquela pessoa, porque aumentou muito o número de pessoas no sinal vendendo fruta, né? Então, tipo, eu tenho transporte, porque é do meu pai, enfim, mas eu paro e converso e gosto dessa deslocação. Eu trabalho numa ocupação cultural em Novo Hamburgo, trabalho em São Leopoldo também, e aqui em Porto Alegre venho me nutrir, no caso. Isso, para mim, que essa ação educativa está fazendo aqui. Até estava falando para eles, né, no café, tipo, a gente sente um pouco o peso todo de um sistema também de saúde, né, uma coisa que vai unindo todas essas forças que estão em resistência humanas, assim. Então acho interessante isso. Mas é isso, como contagiar essas pessoas das artes de que, né, que todo mundo tem essa função meio anárquica de exercer no momento. Então eu tenho, é isso que eu falei, assim, que essa próxima Bienal, que as pessoas eu não vejam assim, vai vir uma Bienal e a gente está com esse governo e aí vem, sabe, tipo... eu acho que cabe um detalhamento aqui e um esclarecimento também, né? Existe uma forma muito pejorativa de se olhar para a docência em arte, principalmente a que vai para a escola, né? E ela é pejorativa e espalhada, assim. Ela culpabiliza
os alunos, ela culpabiliza a escola, ela culpabiliza as professoras, ou seja, todo mundo é culpado de alguma coisa, né? E os campos de origem são incólumes, passam incólumes. O olhar que eu estou propondo é exatamente olhar para os campos de origem, e eu não estou dizendo com isso que escola não tenha problema, que não tenha profissionais em qualquer área que trabalham mal, né? Não é isso que eu estou falando, mas eu estou tentando desacostumar o nosso olhar, né? E eu estou tentando repotencializar quem dá aula, né? A partir da sua formação. Ou seja, seria anárquico, não numa conotação bélica ou de combate ou agressiva, mas no sentido de uma anarquia de ir numa posição não hegemônica. Não hegemônica porque o campo da arte e o campo da educação, esse encontro ele é problemático. E aí, um dos problemas que eu vejo é que a educação quer muito acreditar no campo artístico, pega ele inteirinho assim e transpõe para a escola, ou transpõe para situações de educação. A anarquia estaria onde? O fazer político da educação seria perturbar o seu próprio campo de destino, olhar para as suas complexidades, para os seus problemas, para esses territórios fechados, que a gente pega tão bonitinho, não problematiza e leva para a escola. Entende? Então, essa anarquia, essa licença, esse exercício de poder, é o poder também dar uma chacoalhadinha naquilo e para a gente se dar conta que ali tem muitas coisas que a gente não mexe porque a gente respeita às vezes demais, né? A gente quer manter aquela bolha bem linda, bem brilhante, bem separada, né? Quem chega num curso de arte de licenciatura, a gente chega pela arte e chega pelo mundo da arte ao qual teve acesso. Como é que a gente conhece o mundo da arte? É pelo pano de prato, pelo picho, ou pelo que a instituição nos faz chegar até a gente? É pelo que a instituição faz chegar até a gente. Então, a gente quer manter aquela bolha brilhante. Só que aquela bolha brilhante, gente, o nosso, talvez, a função que eu acredito ser a função política da licenciatura, e que eu acho que tem a capacidade de também perturbar esses campos de poder na educação escolar, é essa. Se dá conta das estruturas fixas, daquilo que é rígido, daquilo que é propriedade de outros e que a gente se esforça para cumprir e dizer, reafirmar a propriedade dos outros. E, em linhas mais gerais ainda, a arte autorreferente ao campo da arte apenas. Se a arte tem esses problemas, eu não estou dizendo que a gente vai subverter a arte ao ponto de desfazê-la, mas nós temos, é educativo pensar sobre isso. E é educativo para a gente acolher na escola alunos negros, os alunos que não têm essa formação, essa experiência com as imagens da arte, eles têm experiência com outro tipo de imagem. São outras existências artísticas que existem e que nunca estiveram no campo da arte. Como e por que nós vamos continuar mantendo a bolha brilhante? Essa é a minha pergunta. Então, essa anarquia, essa licença, essa inação, também é de ver até onde a gente vai e também é de ver onde que a gente vai dar uma tremidinha ali para agitar um pouco, não é? Não sei. Eu tenho um exemplo que eu acho que dialoga com isso, que a Carmen está trazendo, que aconteceu recentemente lá no Campus Osório e é uma luta que eu encampo assim, eu estou sempre brigando, está chegando a época inclusive de brigar, que é o fim do ano vai se aproximando, é a época de a gente se armar e ir para o conselho de classe, lutar, né, de se degladiar com os colegas por uma série de questões, né, mas enfim, quem vive a escola sabe do que eu estou falando. E eu brigo muito pela questão do currículo, né, na minha visão, a gente, muitas vezes, nós, professores e professoras de arte, nos eximimos de participar dessas instâncias mais burocráticas e a gente acaba deixando a posição de poder, de decidir coisas sobre currículos para outras pessoas. Então, a gente não pode se eximir, a gente tem que ir lá, tomar esses espaços e lá dentro debater e conquistar espaço para a gente. O que significa isso? Vou dar um exemplo, então, bem prático, assim. A gente sabe que na legislação, agora está tudo meio estranho, né? A gente está num período assim que
coisas que foram feitas estão sendo desfeitas, coisas que nem estavam prontas ainda, mas a gente estava vibrando com elas, agora estão sendo desfeitas e tal, e a gente ficou meio num entre-lugar que a gente não sabe muito bem para onde é que vai parar, né? Mas, assim, pensando na LDB e na BNCC e tal, a gente sabe que está escrito lá que o componente curricular arte é composto pelas 4 modalidades, que são teatro, dança, artes visuais e música. E como não existe formação, não existe nenhuma formação no Rio Grande do Sul que forme uma pessoa para trabalhar com essas 4 linguagens numa graduação, o que é muito bom, né? Porque seria muito estranho alguém em 4 anos sair assim, né, um super-homem, uma super-mulher, né? Impossível. Mas, enfim, a gente sabe que não tem essa formação, então não tem a possibilidade de alguém atuar em todas essas áreas. Então, se está escrito isso na legislação, subentende que a gente imagina que vai ter 4 professores nas escolas, né, um de cada linguagem, de cada modalidade. Mas não tem, né? Então, lá no campus onde eu trabalho, tem uma professora de música e eu, artes visuais. E aí, desde que eu entrei lá, eu fico brigando lá nas reuniões, quando vai se definir, vai se mexer em currículo, vai se mexer em plano político-pedagógico de curso. Eu sou lá que está falando assim, olha só, matemática tem 10 períodos ao longo dos 4 anos do curso. Música tem 1. Alguém sabe me explicar por quê? Alguém pode me dizer por que matemática é 10 vezes mais importante que música? E aí fica todo mundo me olhando como se eu fosse louco. Daí eu falo assim, quando surgir um código de vaga para a gente chamar um professor aprovado em concurso, que seja alguém, então, seja professor de teatro. Para a gente ter, então, artes visuais, música e teatro. Ah, não, mas a carga horária de arte é tão baixa. Bom, ela é baixa porque nós, assim, definimos em algum momento e ninguém nunca mexeu. Mas a gente pode pegar e, na hora de mexer no currículo, dizer que vai ser maior. E aí, os professores de matemática que estão sempre reclamando que tem muita carga horária, então tem que contratar mais professor de matemática, a gente faz o contrário. A gente diz para eles, não, já que vocês têm muita carga horária, vamos baixar um pouquinho, dá para música, dá para teatro, dá para dança, e aí vocês ficam mais tranquilos. Não precisa ficar chamando mais professor de matemática, já tem 10 aqui no campus. Então, assim, e eu falo isso e ficam me olhando como se fosse um louco. Aí, chegou 2018 e o Estevão louco, que está lá desde 2015 falando isso, se depara com a seguinte situação. Segundo conselho de classe do ano, né, segundo trimestre, vários professores, inclusive de várias áreas, como até matemática, elogiando um projeto de teatro que a professora de português está fazendo. E aí, pá, depois que começou o projeto de teatro, nossos alunos melhoraram, a sala de aula ficou incrível, está uma paz, está todo mundo super feliz, eles estão falando do teatro, faz o teatro e o cenário e figurino, não sei o quê. Eu bem quietinho, só ouvindo. Aí depois outro professor, que está incrível o projeto, eu realmente acompanhei o ensaio, está lindo, como eles fazem, como não sei o quê. E eu ali quietinho. Daqui a pouco, quando estava terminando já o conselho de classe, eu pedia palavras. Bom, gente, né? Estou aqui há 3 anos falando que a gente tem que chamar professor de teatro, e quando surgiu o código de vaga, chamaram mais professor de matemática. Professor de matemática sabe dar aula de teatro? Não. Ah, mas o professor de matemática acabou de elogiar o teatro. Quando é que a gente vai entender que a gente tem que contratar um professor de teatro e diminuir a carga horária de matemática e aumentar de arte? Seja de música, que só tinha um período. Eu, enquanto artes visuais, tinha 4. O professor de música tinha 1. E eu ainda olhava e falava assim, tá meio estranho isso aí, né, gente? A gente ganha o mesmo salário, eu dou 4 aulas, ela dá 1. Não é nem justo com ela e nem comigo, que eu estou trabalhando 3 horas a mais para ganhar a mesma coisa. E não é essa a questão, mas tem essa questão também. Então, assim, peraí. Claro, todo mundo trabalha 40 horas, né? Estou assim, só fantasiando, a questão de sala de aula, né? Mas aí, claro, desenvolve outros projetos e tal, mas aí, tipo, tu impõe que a outra pessoa vai inventar projetos para completar a carga horária e cada projeto tem que ficar lá 10, 12 horas escrevendo, fazendo relatório no fim do ano, controlando se o bolsista veio, se não veio, não sei o quê. Sala de aula não, sala de aula tu entra da aula e vai embora. Então, assim, muito injusto a minha colega dar 1 hora só e eu dar 4. E ela ter que completar as dela fazendo um monte de projeto que ela tem que ficar escrevendo e coordenando e não sei o quê, e fazendo relatório no fim do ano. Então, assim, é injusto em várias medidas. E aí, eu falando tudo isso e sempre as pessoas me olhando como se eu fosse um louco. Assim, parece que eu estou falando uma coisa assim que não faz sentido, só que, sinceramente, aí ano passado foi isso que eu falei, gente. Quando surgiu o código de vaga, chamaram mais um professor de matemática. E aí, esse mesmo professor que chegou agora no campus elogiou o projeto de teatro. Então, a gente tem que ir para esses espaços de debate, de currículo e de plano político-pedagógico de curso, e lá a gente tem que lutar. Claro, adivinha, eu estou na comissão que está mexendo nos currículos dos cursos, mas adivinha, sou voto vencido, sou o único lá
gritando, esperneando que tem que contratar um professor de teatro, e não vai acontecer. E a carga horária do professor de matemática continua lá, 10 períodos. Eu cedi 2 períodos meus para a professora de música, para a gente ficar numa situação mais igual. Na verdade, um para ela e um para a professora de educação física, que se comprometeu comigo de fazer projetos de dança. Então, quer dizer, a gente vai lá lutar e debater, e até eventualmente ceder, né? Mas assim, se a gente não estiver lá, o que vai acontecer? Vai ter cada vez mais aula de matemática, cada vez mais aula de português. E aí, assim, o que acontece? É um círculo vicioso. Assim, né? Tem um bloco de professores de matemática, 10 professores de matemática. Aí qualquer comissão tem lá 4, 5 professores de matemática na comissão. E um de arte, porque só tem 2 de arte. E aí nunca vai os 2, sempre vai um, tu vai. Aí está só um de arte. Aí quem é que vai ganhar a disputa? Quem é que vai levantar mais mãos para votar na hora de decidir o que vai acontecer? Matemática. Então eles sempre vão botar mais matemática, mais matemática, mais matemática, mais matemática. E a gente fica lá vendo a banda passar, e a gente fica lá, tá, tudo bem, não tem maiores problemas. Assim, para mim, trabalhar com 2 períodos está ótimo. Eu gostaria de ter mais, mas eu não queria ter mais para mim. Eu queria que tivesse mais períodos para outras linguagens, para outras modalidades, para dança, para teatro. Né? Os estudantes têm direito, gente. A gente está tirando deles o direito de ter aula de teatro com professor de teatro no currículo, no horário da aula. Aí fica fazendo um projeto depois, não sei o quê, na aula de português, a professora de português não sabe nada de teatro. E aí me chamou para dar uma força. Eu olhei assim, olha, eu até vou dar uma força em respeito aos alunos, mas eu não sei, eu não estudei teatro. Eu posso ajudar no cenário, no figurino, eu posso dar umas dicas de alguma coisa, mas eu não sou instrumentalizado para isso. Então, não é justo com os estudantes que eu, professor de artes visuais, que é professor de português, coordene um projeto de teatro, né? E para fazer esse projeto de teatro, estão deixando de estudar lá alguma coisa de português, alguma coisa de artes visuais, para fazer esse projeto. Então, assim, não é justo com ninguém, é injusto com todo mundo. E aí eu ainda tenho que ouvir professor de matemática no fim do ano, lá no conselho de classe, lindo esse projeto de teatro. E na hora que tinha que decidir que vinha professor de teatro, vota contra. Então, assim, a gente tem que lutar, tem que estar nas instâncias de disputa política dentro das instituições. E as instituições são essa bolha bizarra que a gente vai lá e a gente não pode aceitar que elas sejam aquilo que elas são. A gente tem que lutar para, de alguma forma, furar um pouco essa bolha e construir novas possibilidades, né? Só que lá no Instituto Federal eu sou voto vencido, né? E como eu falei para vocês, e sempre, no máximo, mesmo que vá eu e a professora de música para uma reunião, para uma coisa, somos 2 contra 10, contra 20, eventualmente, professores de outras áreas, né? Decidindo coisas que vão sempre nos deixar de fora. Sempre vão nos deixar de fora. Bom, eu estou aqui desde o primeiro horário da manhã e eu sou estudante de pedagogia. Hoje eu me sinto privilegiado porque eu estudo numa instituição privada. Na verdade, eu pago para estudar, né? Não tive acessibilidade para entrar na URGS. E eu estava fazendo eu fiz um link aqui que eu achei muito importante, que é muito dito na pedagogia. A questão da observação e da mediação. A gente estuda muito sobre isso, né? Então eu parabenizo vocês pelo link que fizeram. Isso fecha muito bem agora, né, com o que vocês estão falando. E eu entendo isso, a sala de aula como espaço de criação e sabotagem. Eu vejo que hoje, por ter acesso ao teatro, a ter acesso aos museus, hoje eu moro aqui em Porto Alegre, eu sou de Gravataí, nasci em Gravataí, e lá eu não tinha essa acessibilidade que eu tenho aqui em Porto Alegre, né? E eu vejo que o professor hoje que tem, eu vejo eu no futuro, na verdade, já eu consigo projetar que eu vou ser um professor diferenciado pelo fato de ter tido esse acesso que eu estou tendo hoje aos museus, aos teatros, a estudar arte, né? E eu vejo isso muito em ti, né? Que tu hoje consegue trabalhar isso de uma forma diferenciada com os teus alunos, para que não seja um espaço de sabotagem, sim, de criação. Era isso. Mas é de sabotagem. Como? É um espaço de sabotagem, enquanto sabotagem daquilo que está posto, né? Do currículo do jeito que é, engessado, daqueles hábitos, aqueles costumes dentro da escola que se perpetuam. Quer dizer, eu olho para meus colegas e pergunto assim, tu chega no fim do trimestre, professores descabelados, com as pilhas de prova para corrigir, reclamando, mas essas provas, não sei o que não terminam assim. Por que mesmo que tu fez uma prova? Ah, não, porque tem que avaliar, não sei o quê. Tá, mas avaliar é necessariamente fazer uma prova? Ah, mas não sei o quê. Aí ficam se esperneando lá, corrigindo prova e reclamando das provas. Mas assim,
tu vê, eu não tenho nenhuma prova para corrigir. Sabe por quê? Porque eu não fiz prova. Ah, mas tem que avaliar, como é que tu avalia? Ué, todos os instrumentos de trabalho que a gente fez ao longo do trimestre são avaliativos. Eu só olho agora todos eles e lanço lá, fez, não fez, está suficiente, não está suficiente, bom, tem lá a nota final e está todo mundo aprovado. E aí, eles ficam muito irritados comigo, porque realmente é uma subversão, tu não fazer uma prova. Aí agora, inclusive, tem um movimento dos professores de matemática, que são os meus inimigos no campus, vocês já estão percebendo, né? Eles me odeiam, não, e eu não odeio eles, inclusive eu gosto deles, né? Mas eles me odeiam. E aí, eles são meus inimigos, e eles estão fazendo um movimento para aprovar lá uma regra no nosso campus em que seja obrigado a fazer prova. E eu fiquei rindo da cara deles, porque assim, eu trabalhei no Colégio Unificado durante 10 anos, eu tenho assim, uma prova para até o fim da vida, sem ter que planejar uma prova nova, eu posso só ficar repetindo as provas que eu já fiz, porque são até prova de concurso, prova de Enem, porque assim, eu fiquei 10 anos criando prova, entendeu? Então assim, eles acham que estão me enquadrando, assim, não, vai ter que fazer prova. Bom, se eles me obrigarem a fazer prova, tá lá, tá tudo pronto, eu vou entregar, é pior para os alunos, né? Porque as minhas provas, inclusive, não que seja uma coisa, vou ralar os alunos, não, mas as provas eram profundas, eu não vou ficar fazendo questãozinha assim para o cara só fingir que estudou, né? Então assim, questões profundas, com aquele enunciado assim, mais robusto, né? E aí, bom, vai ser pior para os estudantes, porque eventualmente, se eles não estudarem, eles vão ficar com nota baixa. Mas não é que a questão da educação não é essa, né? Quer dizer, a questão é eu provar que eu sei fazer uma questão bem difícil que o aluno não vai conseguir responder. Qual é o objetivo disso? Não é isso que é educação, né? Não é para isso que a gente está lá. Então eu questiono os colegas, nesse sentido que é também uma sabotagem, entendeu? Sabotagem das estruturas que estão postas, né? E ela levantou um assunto também referente ao professor não necessariamente ser artista, né? Mas eu vejo que o diferencial do professor artista é realmente fazer essa mediação e entender ela como solução de um problema maior no futuro, né? Que a gente já está passando isso por falta de acessibilidade da grande maioria da população, né? Nos museus, nos teatros. Então eu vejo a arte como diferencial e não como uma solução única, né, para tudo, mas uma porta enorme para a salvação do que a gente está passando hoje. A questão de ser ou não ser artista é o seguinte, o que eu problematizo é quando esta identidade, quando o ser artista se torna uma identidade obrigatória, né? É uma necessidade que vai melhorar a docência. Ora, não necessariamente, né? Então, quando isso se torna uma obrigação, né, automaticamente a gente começa a olhar para aquele que não é. Então, aquele que não é artista é aquele que tem a falta. E é mais uma forma de atribuir juízos moralizantes para toda a esfera da educação básica, né? Então, essa ideia de professor artista, que vem como muita força nos anos 2000, né, no Brasil, ela tem um viés muito interessante, muito enriquecedor, mas, por outro lado, ela também implementa um sistema de quase vigilância para aquele que não é. Então, eu conheço, a partir do doutorado, na pesquisa que eu realizei, eu tive contato com pessoas que se sentiam menores. Não, eu não posso ser artista, porque o que eu faço não cabe em galerias, eu nunca fiz uma exposição, porque o código de validação desse ser artista, ele vem da bolha dourada, né, para usar uma coisa que eu inventei agora. E o código da bolha dourada é o regime da arte. Ora, nunca para ser artista na vida inteira da humanidade alguém precisou ter o aval da academia, né? Mas quando se junta com a palavra professor artista, parece que o aval da academia é o que ganha relevo. Agora, o modo artista de trabalhar uma existência, num sentido de atuação no mundo, acho que sim, acho que cabe, né? Só que me parece que quando colado
para professores de arte principalmente, né, na pedagogia ganha um cunho salvacionista. É como se professores artistas fossem salvar todas as crianças da pobreza, de todos os males do mundo, né, e fosse melhorar toda a escola. Daí todo professor tem que ser artista. Existem artigos, inclusive, que professores da zootecnia, da física, da engenharia, falam em professores artistas, porque eles são aqueles que sabem lidar melhor com os alunos lá nas aulas de cálculo. É um blefe, né, gente? É um blefe, né? Então, esses crachás que eu acho que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu queria comentar que eu concordo contigo e fico pensando, se a gente colocar esse rótulo de que tem que ser artista para ser professor de arte, aí a gente vai cobrar então que o professor de literatura seja escritor, que o professor de matemática escreva teoremas insolúveis, né, que o professor de física seja o Einstein. Então, não é isso, né? Então não é essa a questão, né, gente? Mas assim, eu inclusive conheci muitos professores incríveis que não eram artistas. Mas aí a gente pode lembrar, então, inclusive, do curso de História, Teoria e Crítica da Arte. A pessoa que vai estudar História da Arte não necessariamente vai ter uma produção artística, né? Então, né, não é por aí. Mas a minha defesa do professor artista é enquanto pensando na minha pessoa, né? Enquanto eu não consigo, sendo artista, deixar de levar isso para a sala de aula, né? É impossível para mim. Porque eu estou falando de arte e eu faço arte, então, eventualmente, mostrar um exemplo meu é a melhor coisa, porque eu posso usar ele do jeito que eu bem entender. Eu posso, se eu for usar uma imagem, sei lá, de um artista lá, bambambam, de algum lugar, daqui a pouco tem direito autoral, não posso usar, não posso fazer, não sei o quê. E a minha eu posso, uso à vontade. E a do meu amigo também. Ligo para o Leandro Machado: Leandro, posso publicar um negócio teu aqui, não sei o quê? Tá, valeu, beleza. Assina aí para mim. E tá feito. Então, assim, tu tem aquela coisa assim da proximidade, é o teu trabalho, é do teu amigo, é de quem está vivo, é de quem está perto de ti. Agora, vai usar uma imagem do Picasso, do sei lá o quê, do Van Gogh, então é direito autoral, uma complicação toda. E, então, assim, não tem, né? Eu concordo contigo, não tem essa questão de ter que ser artista para ser um bom professor de arte. Não, absolutamente. Bom, eu gostaria de felicitá-los pelas falas, porque elas trazem uma série de elementos para pensar essas duas noções de arte e de educação, né? E aí várias expressões elas foram sendo arroladas para pensar, tanto esse possível território das artes, quanto o possível território da educação. E aí vieram afirmações, expressões assertivas, e eu fiquei pensando a partir dos vários exemplos que vocês deram, e cheguei a uma pergunta, né? É possível encenar a revolta com a mesma linguagem da norma? É uma boa pergunta, porque eu não sei se a gente ensina a revolta, né? Encenar a revolta com a mesma linguagem da norma. É uma questão, é uma ótima questão, né? Como é que a gente recebe, eu vou falar no contexto da UERGS, né? Que é uma universidade jovem, com uma estrutura pequena, que trabalha no interior do Rio Grande do Sul e que recebe alunos do país, né? E recebe alunos de lugares menores ainda que Montenegro. A gente tem um compromisso com a norma, né? O nosso compromisso de origem é o compromisso com a norma. E como é que eu perguntaria o seguinte, Daniel, como é que a gente recebe esses alunos, primeiro no que eles são, né? Porque esses alunos têm vivências, experiências com imagem, com arte, com cultura, que eu não sei se a gente chega a conhecer. Então, a encenação de revolta, eu estou aqui pensando ao vivo, tá? E gravado, ai que medo. A encenação da revolta, ela vai ser uma encenação se eu estiver no lugar de quem propõe como encenação. Se eu estiver também intencionando a representação que eu faço do templo, se eu também estiver tentando me deslocar do meu compromisso com a norma, eu acho que eu tenho mais chances de estar no chão comum e fazer alguma coisa com. Acho que ali tem uma questão de pisar no mesmo solo e tem uma questão de ter alguma coisa em comum entre nós.
No momento que eu estiver ensinando ou transferindo, seja lá o que for, pode ser da arte mais contemporânea, mais legal, mais bacana, mais descolada, se isso estiver mais para o meu lado do que entre nós, não vai chegar nem na encenação da revolta. Pensemos. Eu acredito que a arte ela tem tudo o que precisa para subverter as normas, né? A norma e essa subversão me parece que é o próprio caráter educativo da arte e é a própria arte em si, a própria potência da arte. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar assim, tempos de crise e não temos material na sala de aula. Como é que se faz arte sem material? Eu queria fazer um projeto de desenho que os alunos não têm nem papel. Como é que eu faço? Para onde eu vou? E aquela cobrança de que eu faça coisas, assim, vai chegar aqui a reunião de pais e não tem nenhum trabalhinho aqui na parede. Sabe? A escola não tem nada, não tem decoração, não tem nada. Professor, cadê? Não fiz, não tem material. Então, assim, como é que tu subverte essa necessidade, daqui a pouco, de não ter a falta, né, do material, a falta da infraestrutura? Então, eu trouxe aqui um exemplo de performance para a sala de aula. Quer dizer, o próprio corpo pode ser instrumento de debate, de reflexão, de expressão, de denúncia, de tudo. Os estudantes é que vão dizer o que eles querem dizer. Só que, e aí eu estou pensando num contexto de falta de tudo, tu ter o próprio corpo para poder usar e tu potencializar essa possibilidade, tu colocar isso para os estudantes e eles, de fato, usarem isso para dizer o que eles quiserem dizer. Inclusive, falar contra o fato de não ter material, de não ter dinheiro, de não ter recurso para educação e tudo, que é uma coisa que eu falei para vocês, né, que a maioria dos trabalhos questionava a própria escola, a própria estrutura, a própria maneira com que se imagina que os alunos aprendam, que no fim das contas eles muitas vezes não aprendem. Foi o que mais apareceu nas performances. Então, não que eu veja as performances como representação, não necessariamente, e para mim, eu trabalho muito com a ideia de arte e vida indissociáveis. Então, para mim, aquilo ali, ao mesmo tempo que a arte, eu não consigo pensar como representação, porque eles estavam vivenciando aquilo ali de fato, né? Quer dizer, o meu estudante aqui, o Matheus, ele quis dizer sobre si mesmo, ele não quis dizer uma outra coisa, ele não quis representar nada de outro, ele só foi ele mesmo. Claro, ele criou a performance, mas era o que ele estava querendo dizer, ele precisava dizer. E aquilo, de alguma forma, revolucionário, é uma espécie de revolta, é uma espécie de explosão também, né? Se a gente pensar na nossa sociedade, machista, homofóbica, heteronormativa, então acho que sim, que dentro da norma a gente consegue eventualmente usar ela para questionar ela mesma e fazer a arte e essa arte ser educação junto, tudo junto, uma coisa só, com uma baita de uma potência. Posso fazer uma pergunta, então? Desculpa aproveitar que estou com o microfone na mão, passar na frente de todo mundo, mas eu vou fazer uma pergunta, então. Fiquei pensando na pergunta do Daniel, fiquei pensando nas respostas e pensar... será que esse arte que a gente está nomeando e chamando aqui, ele não é normativo demais para que se faça qualquer coisa que não seja ele mesmo? Entende? E quando eu digo ele mesmo, eu não estou dizendo de fazer ou não fazer arte, eu estou dizendo fazer... quando eu digo fazer outra coisa que não é ele mesmo, é esse ele mesmo dessa arte tão dura, tão cheia de normas e ao mesmo tempo tão levada por carros de liberdade, carros de desprendimento de raízes, os carros que conduzem a noção de arte como esse território do exercício do saber, da revolta da liberdade. De fato, cabe, quando a gente chama, se a gente continua usando esse nome, arte, ele serve para chamar essas coisas? Ou isso é só um discurso que o nome arte criou para validar a si mesmo? Entende? Fiquei pensando nisso e vou largar essa bomba para vocês. Eu acho que entre a arte e nós, tem as práticas, né? Como a gente opera com aquilo que está lá, né? E são as formas de operar com educação e arte, ou eu pensaria assim da minha zona de pesquisa, são as formas que a educação opera com a arte que às vezes não permitem a liberação das propriedades, dos territórios e das normas, né? Então,
O que eu imagino fazer, e que eu procuro fazer dando aula, inclusive, é perturbar as práticas como a gente acessa o mundo da arte. Porque muitas vezes elas vêm regradas pelo regime de inteligibilidade da arte, ou seja, o regime que faz com que eu reconheça que uma coisa é arte e a outra não. A gente se ampara ali, né? E a gente acaba, por esta prática, reafirmando o campo normativo. Então, se eu consigo perturbar a minha prática em relação à tomada que eu faço da arte como professora, talvez eu consiga não reafirmá-lo apenas. Eu consiga, talvez, quem sabe, fazer uma abertura que eu não seja apenas um arauto da arte, ou uma reafirmadora de um campo, ou que eu seja tão autorreferente quanto a própria norma. Né? Então, eu acho que tem uma coisa ali no meio, que se alguém quiser se debruçar, talvez, é questionar o sentido de práticas no sentido discursivo. Foucaultiano seria, né? Igor, eu entendo que depende de que tipo de arte a gente está falando, do que a gente entende por arte, né? E aí eu vou te dizer que a Mônica falava antes de colonialidade, né? A gente tem que romper com a colonialidade, enfim, é uma possibilidade, se a gente quiser se livrar desse conceito tão cristalizado de arte, né? Dessa coisa que é trazida de fora para dentro, assim. Então, uma prática que eu tenho bem comum é a primeira aula que eu tenho com qualquer turma nova. Então, toda a minha primeira aula com qualquer turma nova, eu não me preocupo em planejar nada, eu só saio de casa e vou para a aula, porque eu já sei o que eu vou fazer. Sempre vou fazer o seguinte, eu questiono os estudantes assim, o que tu entende por arte? Quando eu falo a palavra arte, o que surge na tua cabeça? Porque não adianta eu chegar dizendo, eu sou professor de arte, blá, 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 blá. Quando eu digo essa palavra, o que vem na cabeça deles? Eu não faço ideia. Osório, onde eu trabalho, não tem nenhum museu de arte, não tem nenhuma galeria de arte. Tem lá 1 ou 2 ateliês de artistas em cima do Morro da Rússia, que não é bem no centro da cidade, então não são assim espaços que as pessoas vivenciam e tal. Aí tinha um espaço de cultura que era de um grupo de teatro, que também agora fechou, porque eles não conseguiram se manter mais. Então, assim, não tem onde eles vivenciarem a arte. Então, eu fico pensando, quando eu chego lá, inclusive quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Quando eu perguntei, o que é arte para vocês? Vieram coisas tão elaboradas que eu fiquei, vocês costumam ir a Porto Alegre, porque aqui em Osório, onde é que vocês ouviram falar dessas coisas, né? E claro, óbvio que as pessoas captam e a internet está aí, vão e veem outras coisas e tal, mas eu fiquei pensando, uma cidade que não tem nenhuma galeriazinha de arte que seja, sabe, não tem nada, da onde é que vai surgir uma noção, que tipo de arte que eles vão ver, o que eles imaginam que seja arte, né? Aí, claro, vem noções do que eles viram na TV, do que eles viram no cinema, do que, enfim, algumas cidades ali tem algumas coisas que não tem em Osório, né? Por exemplo, quem vive em Capão já é mais arejado, tem até cinema, né? Osório não tem cinema. E aí, então, a gente constrói uma noção coletiva de arte no primeiro dia de aula. E aí, essa noção ela vai ser cambiante de uma turma para outra e tal, mas é aquela noção que aquele grupo tem, que a partir dessa noção, que se constrói coletivamente no primeiro dia de aula, eu vou tensionar um pouco, eu vou expandir, eu vou trazer referências, vou mostrar coisas, vou trazer textos, né? E aí essa noção vai se expandir. Eu normalmente começo a tensionar mostrando o meu próprio trabalho, porque eu pego e mostro os meus trabalhos que eu acho que eles vão duvidar que seja arte. Por exemplo, eu mostro meu trabalho quadro negro. Eu questiono para eles, por que isso aqui é uma obra de arte? Por que vocês aceitam que isso seja arte? É só um monte de palavra escrita num quadro negro, feito por um professor ainda. Por que é arte? Então, eu vou provocando nesse sentido. E a partir daí, se criando uma noção própria do que seja arte, que pode ser que não corresponda à noção essa que vem de fora para dentro, né? Essa que vem amparada pela história, a história que foram os brancos que escreveram, né? Então, assim, escolhendo os artistas que eu vou trazer para a sala de aula, eu não preciso trazer só os eleitos, eu não preciso pegar o livro de História da Arte e, né, by the book ali, fazendo a minha aula, eu posso muito bem escolher os artistas que eu quero trabalhar. Então, assim, trabalhar com Cláudia Paim, trabalhar com Leandro Machado, Carla Borba na sala de aula, além de puxar a brasa para o meu assado, porque são meus amigos, são pessoas com quem eu posso contar, que eu posso convidar para ir no campus, falar para os alunos, que eu posso pedir para mandar um vídeo em alta, se eu quiser mostrar, sabe? Tipo, eu posso contar com essas pessoas. Além disso, são pessoas que têm a potência do seu trabalho, é indiscutível. E não vai vir ninguém da Europa aqui para me dizer que o trabalho de qualquer artista europeu é melhor que o do Leandro Machado. E aí eu estou trabalhando com um artista negro, daqui da cidade, que está aí trabalhando, que o estudante daqui a pouco pode esbarrar com ele no supermercado.
entendeu? E eu morro de medo que algum estudante esbarre com um artista no supermercado e não sabe quem ele é. Então, mostra, a primeira coisa, esse aqui é o Leandro Machado, mostra uma foto, sabe? Porque, assim, eu acho fundamental que eles possam identificar isso, sabe? Então, assim, construir uma noção outra de arte própria, e não é própria minha, é própria do grupo, né? E que vá se expandindo ao longo do ano, mas que a gente possa construir o próprio referencial. Quer dizer, quem vai eleger os artistas que vão aparecer na minha aula sou eu. A autoria da minha aula é minha, lá na minha aula, e não vou ser eu que vai dizer o que é arte, mas eu que vou trazer os artistas que eu considero que o trabalho é relevante, e os estudantes vão, e isso vai ser tensionado com as noções que os estudantes têm, e eventualmente eles podem até questionar tudo que eu estou dizendo, tranquilo, e a gente vai, eu vou me defender, eles vão se defender e tal. Mas assim, pessoal, se cria uma noção de um ambiente de confiança desde o início, e aí tu trabalha um ano letivo super tranquilo, sabe? Eu vejo meus colegas se degladiando com os alunos porque eles vão lá fazendo 1000 provas, e eu não faço prova, como disse para os alunos que eles podem me dizer o que é arte. Então, assim, o colega chega impondo que matemática é isso, matemática é aquilo, despejando, e o estudante fica lá apavorado com aquilo que ele não entende, e depois vai lá e tira 0 na prova. E o professor Estevão chega lá e diz assim, o que é arte para ti? Ah, eu acho que arte é a expressão. Boa. O que mais? Ah, cinema é arte. E aí vão construindo toda uma teia de significados que se entrelaçam, e aquilo vai sendo expandido ao longo do ano. Então, assim, a gente tem a possibilidade de criar as coisas, né? E de não aceitar o que vem de fora necessariamente. Claro, não estou falando que eu fico inventando tudo na sala de aula, eu trago os livros, eu trago os textos, mas eu trago o que me ajuda, não o que me atrapalha, né? Então eu trago muito Paulo Bruschi para a sala de aula, eu trago texto da Cristina Freire, aquele livro pequeno dela, o Arte Conceitual, que é um livro de, sei lá, 60 páginas, copio para os alunos lerem, sabe? Tipo assim, isso é o que vai me ajudar. Eu não vou trazer a sabotagem que tem acontecido na sala de aula, não é eu sabotando a minha própria prática, é eu sabotando a escola para transformar ela numa coisa mais atraente para os alunos, para os estudantes, né? E eles poderem ver autoria no próprio processo de educação, ou seja, eles ajudam a construir o conceito de arte, eles ajudam a escolher qual é o tema que vai ser trabalhado no próximo trimestre, entende? Ah, não quer fazer a performance porque tu é muito tímido, beleza, faz um trabalho escrito. Pronto. E eu preciso que o cara faça uma prova para tirar 10, não sei o que dizer. Não, não precisa, nada disso. Temos tempo para mais 2 perguntas. Ainda na ideia do que eu perguntava antes sobre a questão do encenar a revolta, né, eu acho que quando nós falamos de encontro, nós falamos de um regime político, porque se há um encontro, há uma ideia de elementos que de alguma maneira estão em deslocamento e produzem um comum. Tá? Nesse sentido, gostaria de perguntar, pensando nessa relação de um possível encontro entre arte e educação, nesse encontro de liberdades reguladas, qual a dimensão pedagógica desse encontro para pensar tanto a arte quanto a escola? Repete a última parte, Daniel. Nesse ambiente de liberdades reguladas? É nesse contexto, porque se nós estamos partindo da ideia de que nessa negociação entre os saberes artísticos e educativos é possível que se possa chegar a uma liberdade, essas liberdades estão reguladas por esses territórios onde se faz essa negociação. Tá? Então, nesse aspecto, qual é a dimensão pedagógica desse encontro entre arte e educação? Eu vou falar uma coisa que eu tenho estudado, assim, especulado, na verdade, a partir do temor às imagens, né? A gente tem vivido em Montenegro não é muito frequente, né? Mas acontece de imagens serem denunciadas, né? Entre os trabalhos dos alunos, dos artistas que expõem na galeria que nós temos lá no nosso prédio, né? Seguido aparece assim uma denúncia ou alguém muito apavorado, muito preocupado. Então, frente ao temor às imagens que tem aparecido assim com uma certa frequência, eu acho que o nosso compromisso, sempre falo como professora, tá, pessoal?
Que se eu tivesse que ler meu currículo, eu diria, Carmen Capra, professora, ponto, né? Eu acho que o nosso compromisso é de uma pedagógica, eu vou dizer uma pedagógica, porque é uma pedagógica não vou usar expandida, porque, né? Uma pedagógica ampla, generosa e que toque também numa terapêutica. Numa terapêutica no sentido da gente poder, por processos educativos, retirar o afeto social do medo que está contido no contato com a arte, né? Porque o afeto social da nossa época tem se dito que é o medo, né? O afeto da nossa época é o medo. Nós temos medo de perder tempo, nós temos medo de perder os eventos, nós temos medo de sentir euforia, né? Existem pessoas que sentem euforia ou o coração batendo, elas tomam um Rivotril, elas parece que a gente não consegue mais nem lidar com o nosso corpo, né? Então eu acredito que o que a gente possa fazer, se nós estivermos querendo esse encontro difícil, né? Porque nós nos encontraremos com pessoas, como eu perguntei antes para as gurias, né? Talvez nós nos encontraremos com pessoas que não querem esse encontro e que são as pessoas que temem as imagens e temem a arte, e elas têm um temor muito grande, porque na verdade elas temem a qualquer coisa, né? Então, se nós estivermos dispostos a esse encontro, que eu acho que é com as pessoas, o que eu vejo necessário é uma pedagógica e uma terapêutica implicada nisso, de uma ética do cuidado, de uma ética do contato, de uma ética da escuta, da fala e da escuta, para ver se a gente consegue, isso aqui extrapola muito o tema da mesa, e eu, né, só estou especulando aqui também, né? É alguma coisa do viver, né? E isso eu acho que sim, como alguém perguntava antes, é necessário que a gente assuma no viver, nos ateliês, nas salas de aula, nas salas de espera, nos espaços expositivos, mas também na convivência com as pessoas mais próximas, com a vizinhança, com os colegas professores, que é um lugar de muita doença social, né? E eu não estou acusando os professores, eu estou acusando a sociedade, né? Nos gestores, né? Eu acho que consigo pensar só nisso nesse momento. Eu, correndo o risco de tangenciar a pergunta, vou contar uma historinha também breve, assim, para ilustrar. Em 2009 eu fiz Torreão, lá com o Jailton Moreira e a Hélida Tessler, e o Jailton me ensinou uma coisa muito legal, e ele me ensinou na prática. Ele me ensinou que uma das coisas mais importantes que o professor de arte pode fazer pelo seu estudante é proporcionar experiências, vivências, né? Em vez de ficar fazendo aquela aula expositiva, aquela coisa que pode dar bastante sono, né? Proporcionar vivências e experiências. Então, o meu projeto de performance foi ao encontro disso e outras possibilidades tantas, como é que eu vou contar agora. Eu desenvolvi um projeto de extensão no campus Osório, em 2017 e 2018, sobre música experimental. A ideia era que o projeto fosse sobre música experimental. Então, eu fiz todo o embasamento lá com John Cage, e criei toda uma ideia, assim, muito mirabolante, muito incrível de trabalhar música experimental. Adivinha, em Osório, sabe quantas pessoas se interessaram pelo meu curso? 3. Eu imaginava, assim, umas 20. Aí vieram 3. Tá, aí a gente, 3, vamos lá, 3, bom, legal. Aí a gente foi o ano todo trabalhando, e acabou o ano, a gente fez lá algumas performances de música experimental na escola, e foi incrível, foi bem legal e tudo, foi super bacana. No ano seguinte, eu ofereci o projeto de novo, e somente um estudante, e ninguém da comunidade, no primeiro ano também, só gente de dentro do campus, ninguém da comunidade, e no segundo ano, somente um desses 3 voltou para continuar participando do projeto. Por que ele voltou? Porque em 2017, a gente... uma prática muito comum nos IFES, essa coisa bem acadêmica, assim, é ficar publicando e mandando, enfim, trabalho para eventos, né, para seminários, para encontros e tal. E a gente ousou, eu e esse estudante, a gente trabalhando com um projeto de música experimental, que acabou indo mais para o lado da performance do que da música experimental em si. Ele começou como música experimental e no fim acabou mais performático e fugindo um pouco da ideia de música experimental.
a gente foi aceito para apresentar esse trabalho numa mostra lá na Estônia. E a gente foi, eu e esse estudante, o IFE, né, ainda tinha ali uns recursos para bancar as viagens dos estudantes, e a gente foi para a Estônia. E esse estudante, então, conheceu lá a Estônia, teve a experiência com 17 anos de expor numa exposição internacional, né, e eu olhei para ele assim, eu te invejo, cara, eu te invejo. Eu fui fazer qualquer coisa internacional com arte com 30 anos, e tu com 17 está aqui na Estônia. E assim, quando eu falo isso, gente, o evento lá na Estônia era nos moldes de uma Bienal do Mercosul. Era um evento muito grande, ocupando a cidade toda, diversos espaços, diversas galerias e museus da cidade. Então não era uma coisa assim de escola, tá? Só para ficar bem claro, assim, era uma coisa do sistema da arte mesmo de Tallinn, porque lá em alguns países da Europa tem essa coisa do ensino médio, tu já escolher aquilo que tu quer seguir. Então é comum um estudante fazer o ensino médio e já, por exemplo, estudar arte, né? Então ele já sai do ensino médio formado com um diploma técnico em arte, né? Como a gente tem aqui também o ensino médio técnico, só que aqui a gente quase não tem em arte, só tem em São Luís do Maranhão. Bom, aí esse estudante gostou, tomou gosto de viajar, se sentiu o artista, bola da vez, da entrevista e sair nas fotos, não sei o que, não sei o que. Quando a gente voltou, ele falou, ano que vem eu vou estar aqui de novo, vamos fazer um novo projeto que eu quero apresentar em outro evento, não sei o que. Vamos. Aí ele voltou no outro ano e a gente fez a mesma coisa. Aí ele desenvolveu um projeto autoral dele, eu não tive nada a ver, que no primeiro eu fiquei pilhando, fiquei ajudando a construir. No segundo eu me retirei, deixei ele, agora ele já sabe o caminho, vou deixar ele se virar. E ele criou, então, um ensaio fotográfico com 7 fotos super performáticas, super identitárias, super ousadas. Não planejei, não podia ter trazido para mostrar para vocês. Mas, e elas foram aceitas numa exposição em Munique, na Alemanha. E aí a gente foi atrás de recursos também. Aí dessa vez já não tinha muito recurso, mas a gente fez lá a vaquinha, se organizou e conseguiu fazer com que ele fosse, e a gente foi. Nós fomos para Munique. A gente ficou lá 15 dias em Munique participando de um grande festival de arte que aconteceu lá, promovido por uma escola, na verdade um grupo de escolas de arte. É um projeto da prefeitura assim, que tem um quarteirão das artes, então tem vários armazéns, cada armazém um é de artes visuais, um é de cinema, um é de teatro, um é de música, um é de dança. E aí tinha um grande festival assim que encerrava o ano deles. Bom, a gente foi lá, apresentou esse meu aluno, então mais uma vez tal. Foi super bem sucedido nisso, foi super feliz, a gente super curtiu esse momento. Bom, eu não preciso nem dizer, né? Nunca imaginei na minha vida que eu fosse acompanhar um estudante meu numa exposição, expondo um trabalho seu, onde eu fui orientador, numa exposição de arte na Europa. Nunca imaginei isso. Aquilo ali era uau, né? Vivendo aquilo e meio que não entendendo bem o que estava acontecendo. Quando a gente voltou, aí teve uma coisa de um desencontro que a gente teve. Perdeu um voo e ele perdeu um voo e teve que pegar e ficou em Lisboa sem mim. A gente se perdeu porque ele perdeu um voo e aí ele ficou em Lisboa. E ele, para pegar o voo para ir para me encontrar em Munique, ele teve que passar pelo Porto. Ele teve que pegar um trem em Lisboa e até o Porto, e lá do Porto pegou um outro avião para me encontrar em Munique. E aí, nessa passagem pelo Porto, se apaixonou pela cidade. E aí eu falei, tem uma universidade bem legal aí e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Bom, resumindo, para finalizar a conversa que está longa. Hoje, esse meu estudante, que começou a ser meu aluno em 2017, participou do meu projeto em 2017, 2018, foi comigo para a Estônia, foi comigo para a Alemanha, e perdeu um voo, e só porque ele perdeu o voo, ele passou pelo Porto, agora ele está lá estudando na Universidade de Porto. Ele se inscreveu pelo Enem, foi aprovado, trabalhou, juntou dinheiro, foi e está lá. Conseguiu um emprego, está se mantendo e está estudando, fazendo curso de letras. Me traiu, não fez artes, mas tudo bem, né? Cada um tem o seu caminho. E assim, eu estou dizendo tudo isso para dizer assim, a gente não tem muito controle das coisas, entendeu? A gente não tem controle de nada, na verdade. A gente está vivendo, a gente vai tendo experiências. E eu comecei falando do Jailton, que me mostrou que uma das coisas mais potentes que a gente poderia fazer é proporcionar vivências, experiências. E eu fico muito feliz de ter podido proporcionar isso para o meu estudante, né, o Eduardo Figueiredo. E assim, cara, mudou a vida do guri. É um guri pobre, negro, gay de Osório. A vida dele lá em Osório era meio inferno, assim. E ele olhou para aquilo ali, tipo assim, quero, pum, foi, tá lá e tá vivendo outra vida. Uma vida que eu também gostaria de poder ter vivido, mas, né, na nossa época não tinha nada disso, nem a cadeirinha estofada lá do campus Osório não tinha. Então, assim, poder proporcionar essas experiências, detalhe, quando eu propus o meu primeiro projeto ali de música experimental e só teve 3 participantes, eu podia ter desistido, mas um participante voltou e disse assim, eu quero. Vamos embora. E o IFE me questiona, como é que tu justifica um ano de um projeto, carga horária, não sei o que, recursos, blá, blá, blá,
para um aluno só. Bom, mudou a vida desse aluno, mudou a vida desse aluno, daí ninguém questiona. E o que é mais interessante nessa história toda? Foi a primeira vez que todas as outras pessoas que estão fora de mim, que não são eu, puderam ver o resultado concreto do trabalho que eu sempre soube que acontecia. Eu sempre soube que o nosso trabalho, não só o meu, mas o nosso trabalho de professores de arte na sala de aula, provoca mudanças profundas, ainda que talvez só na questão subjetiva do estudante, mas eventualmente isso pode extrapolar a questão, né, da subjetividade e ir para a vida prática mesmo, quer dizer, se transformar numa mudança de vida concreta como essa. Então o que eu quero te dizer é que a gente não controla nada, a gente está lá botando pilha, a gente está lá incentivando, curtindo, brincando eventualmente, tem esse caráter lúdico, né, também, que eventualmente surge na aula de arte. Estou lembrando da minha aula de hoje, que foi sobre música experimental, e eu levei uma loop station para aula e os alunos ficaram brincando a manhã inteira, tipo, de falar uma coisa, gravar e ficar falando em loop, e daí faz outra em cima, e não sei o quê, e a gente ficou fazendo coral de um homem só, inventando coisas assim, tipo, é isso, foi uma brincadeira a manhã inteira, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que bateu forte neles, vários já estavam dizendo hoje no fim da aula assim, pastor, quanto é que custa uma loop station dessa aí que eu também gostei, eu vou querer? 150 pila no Mercado Livre, vai lá que tu acha. Então assim, a gente proporciona experiências, e o que vai acontecer depois, a gente não tem controle, então é muito difícil dizer, eu acho muito difícil responder a tua pergunta, mas eu acho que de alguma forma essa experiência que eu vivi recentemente ajuda a responder, quer dizer, a gente proporciona experiências, a gente incentiva, a gente faz o que a gente pode, a gente traz referências, a gente desconstrói eventuais, como é que eu posso dizer, enfim, preconceitos até sobre a arte, sobre ser artista, sobre si mesmo, sobre a questão da própria identidade. A gente ajuda a desconstruir coisas que eventualmente fazem mal para a pessoa. E aí a Carmen estava falando antes nessa coisa da... Qual foi a palavra que tu usou? Quase um sentido de cura, né? Sei lá, da arte ajudar nesse processo mesmo. Terapêutica, isso, da gente se entender enquanto ser humano e entender o que gosta, o que faz bem e poder fazer isso, né? E eu fico muito feliz que o meu estudante está lá hoje, na Universidade do Porto, estudando letras. Vai ser escritor, ele é muito bom, inclusive. E é isso. Espero ter, mais ou menos. Bom, depois desse longo e produtivo, espero que tenha sido para todo mundo, produtivo dia. Eu quero agradecer profundamente ao Estevão Fontoura, a Carmen Capra, por nos brindarem com esse final de dia, assim. Agradecer a Mônica, que está aqui presente ainda, a Carol, a Carla, que esteve conosco, a Larissa, e dizer que eu não sei bem o que acontece depois dessa discussão toda, eu não sei bem ainda o que dá e o que não dá para fazer numa instituição. Agora, tem algumas coisas que acontecem, seja porque a instituição está lá, ou seja porque ela é só uma desculpa. Encontros como hoje são a parte que conta desse trabalho. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês. Obrigado. Eu preciso lembrar coisas para ir. Dia 6 agora de novembro, o Território Quendê acontece em Caxias, com a presença da querida aqui Renata Sampaio e do Xadalu, que vão estar lá fazendo uma mesa sobre racialização, raça e artes visuais, lá em Caxias, na Serra. E no dia 7 de novembro, acontece um encontro sobre mulheres negras e a arte, com a Dedi Ricardo e a Isis Abreu, em Pelotas, na Biblioteca Pública. E no dia 12, a gente tem o último encontro Gente, eu não acredito que eu estou lembrando de tudo isso. No dia 12, a gente tem o último encontro do Território Quendê, com as 2 primeiras mesas acontecerão aqui, no Centro Histórico Cultural de Santa Casa, e às 18 horas do dia 12, a gente recebe então a mãe dessa Quendê, que é a Ana Maria Gonçalves, falando sobre o seu trabalho, sobre o livro e sobre essa personagem que nos conduziu até aqui. Muito obrigado, bom descanso e nos vemos na próxima.